e queridos irmãos, deixa eu apagar um negócio aqui, tirar um fundinho que eu coloquei aqui para louvar o Senhor aqui. Amém. Como é bom poder orar, gente, como é bom poder orar. Como é bom, estava com saudade de vocês e vamos começar agora o nosso devocional. Eu queria hoje falar sobre dar sequência naquilo que nós estamos conversando. A última vez que nós nos reunimos, falamos sobre a couraça da justiça e as sandálias do Evangelho. Estamos falando sobre as armaduras de Deus, sobre batalha espiritual. Estamos envolvidos nessa batalha espiritual em todo o tempo, todos os dias. Cada milésimo de segundo da nossa existência, estamos sempre lutando de alguma forma, né? E hoje chegou o dia de nós falarmos sobre o escudo da fé. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 6, no verso de número 16. Vocês já devem conhecer, mas nós vamos falar novamente sobre esse texto, esse versículo poderoso, e nós vamos esmiuçar, nos debruçar sobre ele nessa manhã. Diz assim: tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Olha que ordem que o Espírito Santo fala conosco. Olha o caminho que ele nos mostra, para que possamos de fato vencer essa batalha. Nós estamos aqui entendendo que o apóstolo Paulo está falando sobre o mundo espiritual e olhando para o exército romano, para o soldado romano. Então ele olha, ele falou sobre as sandálias, couraça, espada do espírito. Então ele fala sobre o cinto. Ele fala, enfim, que nós como cristãos precisamos, temos uma necessidade de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura espiritual. Então Paulo fala isso olhando para o soldado romano. A couraça da justiça fala que o animal teve que ser morto, e aquele couro de animal, aquela pele, ela fez com que a couraça estivesse sendo colocada nos órgãos vitais, que era coração e pulmão, que protegia. Então Paulo falava sobre cada aspecto daquela armadura espiritual, falando de fato sobre o mundo espiritual, nos mostrando como que é a vida cristã, que agora todos nós estamos envolvidos numa batalha, mas a grande bênção é que nós temos um caminho. Nós temos um caminho de vitória, um caminho que o Senhor já venceu e agora Ele quer revestir os teus filhos. Então, os teus filhos, que somos nós, lavados e remidos pelo sangue, temos essas armaduras à disposição. Mas nem todo cristão sabe se armar devidamente. Então, o que nós estamos aqui fazendo nessa manhã? Estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo. Então, aqui ele fala o seguinte, que nós temos que, hoje, nessa manhã, estar tomando sempre o escudo da fé. Essa é uma arma fundamental. É um fundamento espiritual. Agora, por que nós temos que utilizar esse escudo da fé? Para que seria isso, pastor? Você sabe, você já viu vários filmes, né? De guerra, de batalhas, e aí os inimigos, aquelas flechas ali, o pessoal ficava vários flechadores, né? Uma equipe de flechadores jogando flechas, e aqueles que estavam se defendendo precisavam ter um escudo e colocar em cima para que aquela flecha não o ferisse, não machucasse e até mesmo levasse a óbito. Então nós temos que não esquecer de que aquelas flechas, ela tinha uma estratégia. Qual que é a estratégia do inimigo com essas flechas que eram atiradas? Era justamente minar a força. A ideia do diabo é minar a força, minar nossa força. Como que acontece no nosso dia a dia
um desânimo, um abatimento, uma tristeza, momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos ali de você estar ali cabisbaixo. É porque alguma flecha entrou, alguma flecha penetrou. E a ideia do diabo justamente é minar a força, a sua força, minar o seu ímpeto, minar a sua caminhada, paralisar você, porque a ideia do diabo é paralisar, é ferir, quando alguns não morrem, entendeu? Muitos, quando são atacados pelas flechas, eles estão feridos e automaticamente paralisados. Mas a ordem do apóstolo Paulo é o seguinte, no verso 16, tomando sempre. Um cristão tem que estar sempre com esse escudo da fé levantado. Não tem jeito. É o nosso dia a dia. Então, a ideia é ter um ato contínuo, é o tempo todo, é 24 horas por dia. Não dá para ficar sem esse escudo da fé. O cristão, nós não podemos e não conseguimos existir e viver em paz sem que esse escudo, de fato, esteja erguido. Porque qual que é a função desse escudo da fé? Nos proteger sempre. Aleluia! Sempre temos uma palavra, sempre temos aí uma direção, sempre temos uma palavra que vai trazer paz ao nosso coração e vai nos conduzir ao lugar da nossa vitória. O diabo não quer que você entre na terra prometida. Por que que os israelitas não entraram na terra prometida? Porque foram atacados em sua mente, porque foram atacados em seu coração, e ali começaram a ter uma visão completamente deturpada, diferente daquela que o Senhor havia liberado. Então, queridos e amados irmãos, o nosso escudo da fé precisa estar erguido sempre. E quando esse escudo da fé está erguido, você tem certeza. E certeza é algo completamente ao contrário da incredulidade. Certeza é convicção. Incredulidade é um caminho de morte, de dúvida, de incertezas. Então, o escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. Olha só, a convicção de fatos que não se veem. Olha, é um fato, é uma convicção, é uma certeza. Agora, a fé, ele é o fundamento da minha esperança. A fé é o fundamento da sua esperança. A fé é o fundamento daquilo que nos mantém vivos, com uma expectativa de um futuro melhor, de uma restauração familiar, de uma transformação pessoal, seja em qual área for da sua vida. Então, a fé, ela é o fundamento da esperança. Quando a esperança é atacada, acabou. Há um ditado popular que diz, né, que a esperança é a última que morre. Não, ela não pode morrer. Se ela morrer, acabou, você já morreu também. Não tem para que viver sem esperança? Para que acordar hoje pela manhã sem esperança? Como que um cristão vai viver sem expectativa? Como que eu vou viver sem esperança? Não tem sentido acordar nem levantar. Então, por isso que nossa fé, o nosso escudo da fé precisa estar levantado. Sabe por quê, amados? Porque o dardo inflamado, ele tem a intenção de agir para destruir isso. A ideia do diabo é essa: destruir a esperança, destruir a certeza. Os dardos do diabo vêm para que você seja afetado nessa certeza. Então, ele começa a agir para destruir o fundamento que sustenta você. O que sustenta eu e a você? É a esperança. A esperança de que o Senhor vai vir, soar a trombeta, seremos arrebatados se estivermos vivos, e se não estivermos vivos e estivermos mortos, fisicamente falando, quando soar a trombeta, estaremos com o Senhor nos ares. Essa é a esperança que nos mantém vivos, alegres, com uma expectativa boa. Então, querido e amado irmão, um crente sem esperança é um crente que está derrotado. Não é um crente que vai perder o céu. Não é um crente que não vai que vai deixar de estar com o Senhor, mas é um crente que já foi derrotado na sua vida hoje. E quando isso acontece, querido,
Quando a incredulidade entra, ela começa a se espalhar, contaminando todas as áreas da sua vida. Então hoje e todos os dias, nós precisamos levantar o escudo da fé. Hoje eu estava vindo para cá, para esse devocional hoje, no carro, orando ao Senhor, com uma expectativa boa de um futuro, e pedindo, Senhor, me conduza ao centro do seu coração, que as minhas ações, que possamos andar de glória em glória, que possamos contemplar a sua beleza e que a nossa esperança, que é o nosso fundamento, não seja afetado. Porque é isso que o diabo tenta fazer, afetar a sua esperança, né? Roubando a certeza e também a convicção. A convicção, você pode perguntar assim, pastor, como eu posso ter convicção de algo que não vejo? Querido, somente pela fé. Não é pela fé que você hoje acordou, que você tem uma expectativa de que o Senhor vá resolver os seus problemas de alguma forma, vai te mostrar um caminho, Ele vai te dar uma direção. É isso, porque a fé, irmão, meu amado, ela enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ela vê aquilo que ninguém vê. Ela vê o fato. Às vezes não vê concretamente, mas ela crê. Ela sabe que o Senhor, de alguma maneira, vai produzir um livramento, um caminho. É como Moisés diante daquele mar. Estava lá e o Senhor disse, dá um passo. O mar abriu, o Senhor abriu um caminho onde não havia caminho. Por quê? Porque no seu íntimo existe uma certeza. Você não sabe como, mas você sabe. Há uma convicção dentro. Você passa pelo vale da sombra, você sabe, eu não vou morrer, porque Deus está comigo. Alguma coisa o Senhor vai fazer, e certamente Ele vai fazer. Esse é o fundamento. Glória a Deus, esse é o nosso escudo da fé. Aleluia. Você sabe que lá em Hebreus 11:3, olha o que diz em Hebreus 11:3. Diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo foi formado pela palavra. De maneira que o universo, que o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé. O que nós aprendemos na escola, que tudo aconteceu pelo Big Bang, foi uma explosão, tudo foi criado. Não, mas pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra. Pela palavra, pela palavra. O Senhor liberou sua palavra. Então, queridos, o fato das coisas não serem visíveis não significa que elas não existam. Quando Deus dá um comando, quando Deus fala, não tem jeito. Ele falou e aconteceu. Então, Gênesis 1:3, o Senhor disse, haja luz e houve luz. No dia em que você recebeu Jesus, a luz de Deus entrou em você, porque Ele enviou o Cordeiro, Ele enviou o Salvador, não para condenar o mundo, mas para salvar. Então, quando você foi alcançado, quando Deus te alcançou, a luz de Deus entrou em você e houve vida, tudo começou a existir, tudo começou a fazer sentido. Sabe por quê? Porque o soberano foi em encontro a você e as trevas deixaram de ser trevas. E agora a luz de Deus começaram a trazer o sentido real da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, querido. Por isso que nós não podemos permitir que a incredulidade e a independência seja o nosso caminho, ou seja, aquilo que está no nosso coração, porque tudo isso é o oposto à fé, isso é inimigo da fé. E tudo que o diabo quer é produzir incredulidade, trazer dúvida. Se você ler lá em Mateus 13, verso 58, você vai perceber que mesmo na sua cidade, mesmo na sua pátria, e Jesus, o próprio Jesus, não pôde fazer mais milagres. Aí você pode perguntar, mas como que Jesus, pastor, não pôde fazer mais milagres? Olha o que diz o versículo. E não fez ali mais maravilhas por
causa da incredulidade dele. Irmão, quando o diabo tenta afetar a sua esperança, destruir sua convicção, sua certeza, sua fé, ela fechou o caminho para milagres e maravilhas. Eu conheço tantos irmãos que eles acham que os milagres, as maravilhas, que o poder de Deus aconteceu lá 2000 anos atrás e não acontecem mais. De alguma maneira, eles foram afetados na sua maneira de crer. Eles não creem que o Senhor continua manifestando cura, realizando, salvando, operando. Não, ele está salvando, mas não tem maravilhas. Não, porque de alguma maneira o escudo da fé foi perdido, não foi utilizado. O diabo minou a força, os dados foram entrando. Aí ele permitiu que o desânimo, a dúvida e aí até mesmo a incredulidade não pudesse mais manifestar glória de Deus. Eu quero falar para você nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Quando ele entrou na sua vida, ele não entrou somente para salvar você, mas ele entrou para salvar você e salvar todas as áreas, cada setor, cada área, cada ponto, cada situação, seja familiar, conjugal, com seus filhos, sua saúde, suas finanças, seu emocional, ele vai afetar todas as áreas da sua vida. Portanto, a fé é o fundamento que precisa ser protegido. Guarde, porque hoje mesmo Deus tem coisas grandes para você. Sabe, quando você crê verdadeiramente, quando o escudo da fé está erguido, mesmo mediante a um cerco de problemas, dificuldades, você está em paz. Por que você está em paz? Porque a sua esperança está viva. Você sabe, o meu Redentor vive. Ele vai operar, eu não sei como, mas eu tenho a certeza, isso é estar com o escudo da fé levantado, amado. Portanto, combata o bom combate da fé, porque é dessa maneira que os dardos inflamados não vão te atingir. Use sempre a palavra de Deus, declare o poder, fale com o Senhor, fale o poder de Deus, fale da sua fidelidade, e quando você fala isso, os dardos inflamados da dúvida são destruídos, porque sabe, as flechinhas vão entrando, vão minando aos poucos, são raposinhas que quando você vê, já foi. É como Sansão. Sansão achava que conseguia se livrar em todo momento ali do poder do inimigo, mas quando ele viu, a força já tinha ido, porque o escudo da fé caiu. Ele tirou os olhos do Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos na cruz do Calvário. Mantenha os seus olhos na obra de Jesus que foi consumada em seu favor. Olha para a cruz do Calvário e declare: pelas suas pisaduras eu fui completamente sarado. Ele não sarou você pela metade, faltou um pedacinho, não. Lá no Calvário a obra foi completamente realizada, consumada a seu favor. É claro que agora, na medida que eu vou caminhando com o Senhor, essas áreas vão recebendo mais revelação, mais luz, mais paz, mais comunhão, mais intimidade, mais presença de Deus. Vai inundar o seu coração. Portanto, querido, lembre-se do grande amor de Deus por você. Lembre, foi por você que ele foi para o Calvário. É isso que o diabo quer roubar. Ele quer que você fique preocupado somente com os problemas dessa vida, no seu dia a dia. Não, olha para o grande amor dele. Ele me amou, ele me ama. Ele me amou primeiro porque me salvou. Aleluia. Então ele quer trazer incredulidade, mas quando você mantém os seus olhos firmes no Senhor, a sua fé é restabelecida e o fundamento da fé e da esperança estão completamente protegidos, porque o escudo da fé está armado. O outro inimigo é a independência.
Você sabe que a independência é um negócio muito problemático. O dardo inflamado do maligno ele tem como ideia atingir o ego do homem. E o grande objetivo desse dardo é levar o homem a não depender de Deus. Como é que nós podemos viver sem depender de Deus? Como? Meu Deus! Como que dá para viver uma vida sem dependência? Nós temos que depender completamente. Por que Adão caiu lá no Jardim do Éden? É o princípio da queda, é o caminho da independência. Decidiu comer da árvore da vida, então decidiu andar sem Deus. Independente. Misericórdia. Então, quando você começa a andar pelo caminho da independência, você começa a confiar em você e deixa de confiar plenamente no Senhor. Aí você começa a andar na sua força e deixa de andar na força do Senhor. Por isso que Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor, não em si mesmo, e na força do seu poder, do poder dele, revestido de toda a armadura de Deus. Então não há caminho mais de independência, agora é um caminho de dependência. Dependência. Quando você começa a andar no caminho da independência, o homem ele sai debaixo da graça. E quando eu falo homem, o cristão mesmo, é o crente, tá? É o crente. Porque às vezes quando as coisas começam a dar certo, a ficar bem, o dardo inflamado entrou, ele começa a se esquecer, ele começa a andar na sua força, ele começa então a abandonar a graça, porque foi pela graça mediante a fé. Foi pela graça, favor imerecido mediante a fé. Isso tudo Deus deu para mim e para você, que nós somos salvos. E não vem de nós, é tudo dom de Deus, é presente. Então é um favor imerecido. Então quando o cristão nasce de novo, ele começa a andar no caminho da independência, ele abandona a graça e agora ele quer entrar debaixo da lei. Deixa o amor do Pai e agora ele quer andar por mérito, por merecimento. Amado, se nós somos andar por merecimento, você saiu debaixo da nuvem da graça. Saiu debaixo do favor imerecido e agora você quer agora praticar justiça para merecer e receber. E aí você fechou a torneira da graça. Não, eu não quero sair debaixo da graça, porque nós estamos vendo um tempo da graça. Se você anular essa graça do favor imerecido, eu não mereço, mas mesmo assim ele me alcançou. O que nós fizemos para ser salvo? O que nós fizemos de bom para ser salvo? Eu fiz algo para ser salvo. Não, eu estava lá na cachaça, estava lá no caminho da depressão, no caminho da síndrome do pânico, não fiz nada para merecer. Ele me alcançou, ele te alcançou, sem que nós praticássemos justiça ou nenhum tipo de mérito. E agora, depois que nós fomos alcançados sem merecer, nós queremos agora trilhar um caminho do mérito, um caminho contrário. Aí você anula a cruz do Calvário, anula o poder do sangue, o poder da cruz, no sentido, eu digo, dos milagres e maravilhas que é graça. Graça é favor. Você está debaixo do favor. Sabe, queridos, o favor anula tudo. Quando você decide andar na sua força, no seu jeito, no seu caminho, você então anulou o único meio pela qual você pode viver milagres e maravilhas. Olha o que Jeremias diz lá em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É isso que acontece quando nós tentamos merecer. Nós nos apartamos da graça. Nosso coração se apartou da obra de Cristo. Cristo fez tudo por mim no Calvário. Ele me devolveu aquilo que eu não tinha, aquilo que o diabo roubou de nós lá no início. Me devolveu expectativa, esperança, alegria, saúde, casamento, querido, prosperidade, alegria, paz, amor. Nós havíamos perdido tudo isso e agora Ele nos devolve tudo isso em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida, vida zoe, vida eterna, vida abundante.
Sabe, querido, nessa manhã, a vida de Deus, ela está inundando áreas da sua vida. Qual área da sua vida necessita de mais luz? Olha para a obra do Calvário hoje. Levanta o seu escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do diabo, o dardo da dúvida, da incredulidade, da independência. Hoje nós vamos nos alimentar do Senhor e andar no caminho da completa dependência do Senhor. Glória a Deus. Como que eu vou vencer, pastor? Não sei. Fala, Senhor, me conduz. Eu só sei que eu vou vencer, não no meu mérito, mas estou confiando no Senhor. Não estou vendo, mas eu sei que quando o Senhor envia a sua palavra, o Senhor vai junto com ela. Então eu vou abrir a minha boca e vou declarar a sua palavra sobre esse dia, e que todos os dardos inflamados que o diabo tentou jogar contra a minha vida, nenhum vai prosperar. Eu estou anulando e aniquilando cada um deles agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Então não permita que o dardo do diabo faça com que você abandone o caminho da dependência e trilhe o caminho da independência. Jamais, porque se isso acontecer, é que o dardo inflamado de alguma forma te atingiu. E aí o que acontece? Você começa a deixar as suas orações não são mais aquelas orações intensas, fervorosas, com fogo, com lágrimas. Então não há mais deleite na presença, não há mais aquele desfrute que o pai tinha com Adão e Adão com o pai, que todos os dias pela manhã o Senhor via na variação do dia estar com Adão, e ali havia um desfrute. Querido e amado irmão, ame a presença, deseje a presença. Fale hoje, Pai, vai comigo, vamos junto, Pai, vai na minha frente, me conduz. Quando eu pisar na planta dos meus pés, no meu trabalho, Senhor, naquele hospital, Senhor, onde eu estiver, que o Senhor esteja comigo. Como Moisés disse ao Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor vá. Glória a Deus. E aí você vai ter um coração mais quebrantado. Quando o nosso coração está quebrantado, é porque nós estamos nos braços do Pai, dependendo, como um filho que depende de amamentar, de ser amamentado pela mamãe, assim também nós devemos ser alimentados pelo Pai. Então, querido, quando o homem entra pelo caminho da independência, é que a queda começou a se instalar. A fé é minada, porque o escudo da fé, de alguma forma, foi abandonado. Haja o que acontecer, filho, não tire os olhos do Senhor. Mantenha os seus olhos firmes no Senhor. Não sei qual é a sua luta hoje. Talvez é por paz, talvez seja saúde, talvez seja familiar, profissional, financeira, seja qual for a área, ou até mesmo para manter a presença, a comunhão com o Senhor, seja qual for, mantenha os seus olhos firmes no Senhor, porque hoje um fogo do altar do Senhor vai trazer um avivamento interior, um desejo de mais de Deus, um espírito de revelação vai abrir os seus olhos espirituais hoje, porque pela graça o Pai vai te conduzir à vitória. E se de alguma forma esse dardo entrou, invadiu, inundou, porque nós somos homens e seres humanos, fique tranquilo, o Senhor sempre tem um escape. Pela graça ele vai te dar vitória, independentemente, porque o Pai não veio para punir e nem para condenar, mas para salvar, para te levantar. E hoje as mãos do Senhor estão estendidas sobre você e a luz de Deus está iluminando todas as áreas, e todos os dardos inflamados estão caindo por terra em nome de Jesus. Eu queria hoje, nessa manhã, orar com você
Porque se nós, eu digo nós como família cristã, não crermos nisso, e nós olharmos para o mundo político, olharmos para o mundo, nos revoltamos, somos afetados e caímos. Mas hoje, os nossos olhos, a nossa vida espiritual, o nosso escudo da fé está levantado, tomando sempre. Hoje, toda a armadilha do diabo está sendo aniquilada. Talvez a paz que o mundo não conhece, a paz que é uma pessoa que nós precisamos que ela seja multiplicada, precisa aumentar no meu coração, no seu coração. Levante o escudo da fé. Eu queria que você orasse comigo nessa manhã. Davi estava cercado de inimigos, mas Davi cria: o meu Redentor vive, ele vai me trazer vitórias. O escudo da fé estava no coração de Davi firme, e com o escudo da fé ele foi em nome do Senhor, e o gigante que estava diante dele caiu. Temos vários gigantes para cair, mas saiba de uma coisa: quem derrubou o gigante foi o Senhor. Deus usou Davi e uma pedra, ele atirou a pedra, porque o escudo da fé estava mantendo Davi vivo e aceso e crendo. E é debaixo desta unção que eu quero orar com você agora, nessa manhã. Vamos levantar o escudo da fé, como Paulo diz, tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu não sei qual é a sua luta, mas Deus sabe. Ele conhece, ele sabe. E essa luta, esses problemas, o adversário já foi vencido. Quero orar com você agora. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa manhã e agradecer a Deus pela vitória que já nos foi dada. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sinto a tua presença, Senhor, em nosso meio nessa manhã. E percebo, Senhor, que a unção de Deus que despedaça todo o jugo do maligno está sendo despedaçado agora. Todo espírito de incredulidade, de independência, seja aniquilado agora, Senhor. O Senhor diz que todo homem que sujeita a sua vida a Deus e resiste ao diabo, ele foge de nós. E nessa manhã, meu Pai, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor, no amor, na Sua palavra, no Seu poder, no Seu Espírito. E sabemos que o leão que ruge, o diabo que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, está caindo por terra agora. Todas as mentiras que o diabo tentou liberar, todos os ataques, seja na mente, no casamento, na saúde, tentando produzir medo, dúvidas, em nome de Jesus. Toda mentira do inferno caia por terra agora, Senhor. Manifesta o teu poder, pois nessa manhã nós queremos nos fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. Senhor Jesus, manifesta a tua glória agora, que a tua presença, Senhor, seja manifesta agora na casa, no lar, na família. O Senhor disse: haja luz, e que a sua luz possa inundar todas as áreas agora, Senhor. Áreas que estavam sendo afetadas, destruindo desânimo, apatia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, restabelece o fundamento da fé no coração dos teus filhos hoje, para que cada um de nós possamos tomar sempre esse escudo e mantê-lo continuadamente, Senhor Deus,
levantados contra as flechas, contra os ataques. No nome de Jesus, Pai, nessa manhã, eu quero declarar que todo o poder do inimigo está caindo por terra e que milagres e maravilhas o Senhor já preparou no dia de hoje, Senhor. Hoje haverá livramento, hoje haverá milagres. Não porque eu estou falando, porque o Senhor já preparou esse banquete para os teus filhos e queremos desfrutar da sua presença. Queremos desfrutar do banquete, Pai de amor, no nome de Jesus, nos lambuzar na presença do Pai. Portanto, Pai, eu quero ministrar saúde física agora. Todo espírito de enfermidade agora caia por terra. Saúde espiritual, renovo, esperança, Senhor Deus, restabelecida em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e quero te agradecer por esse momento, por cada vida. Peço ao Senhor que vá aos hospitais, que levante irmãos, que levante ministérios, que levante arautos, pelo poder do teu nome, que o Senhor use bocas, lábios, para que a boca dos teus filhos fale aquilo que está no coração, Pai de amor, e que na medida que os teus filhos abrirem a boca, a luz do Senhor possa trazer milagres, restauração, ressurreição e vida. Eu oro, Senhor Deus, nessa manhã e queremos te agradecer no nome de Jesus, que a paz que o mundo não conhece, Senhor, seja multiplicada hoje e a cada dia e a cada oração no coração de cada um de nós. É tudo o que nós te pedimos e já cremos que já recebemos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.